Chegando na área, chegando na rede com Kodama na rede. Seu programa de todos os sábados aqui, 18 horas e mais um pouquinho aqui pela AltV. Acompanhando aí, que eu sempre acompanho as notícias pela internet. Tava vendo uma notícia meio inusitada que vem lá da Grécia, né? Parece que existe alguma dificuldade financeira em relação aos clubes lá. E estão arrumando alguns patrocinadores meio inusitados, né? Então tem um bordel de luxo, tá patrocinando, um bordel chamado Soula, patrocina um time que chama Volkfalas, né? Um bordel patrocinando um time de futebol, né? E também tem uma agência funerária, também patrocinando um time lá grego, né? Você imagina, eu acho que se fosse por aqui no Brasil, acho que esse time do bordel, acho que poderia estar patrocinando o Mengo lá do Rio, né? E o time da funerária, obviamente, né? Acho que aquele time lá da Pompeia, lá que tá quase indo pro outro lado e tal, né? Outros exemplos que poderíamos ter, né, eventualmente, aquele fabricante de enlatados, né? De sardinha lá, podia estar patrocinando o time da Baixada e tal, né? Ou aquele fabricante de esmalte, um time lá do Jardim Leonor, né? Obviamente que o Coringão só poderia ser patrocinado pela Mundial Marca de Informática da Rede Mundial, né? Mas vamos tocando o nosso Kodama na rede aqui, hoje com ilustres convidados aqui, muitos meus amigos aqui, porque os caras falam que só trago o corintiano no programa, tá certo? Hoje teremos aqui Marcelo Silva aqui, meu amigão do tempo da Mesoval, futebol e quebra-pau. Marcelo, manda um abraço aí pra galera. E aí galera, tudo bem? Ex-Mesoval. Estamos parados, mas quem sabe um dia volta. Tudo bem, Kodama? Tudo certinho, Marcelo. Do programa, AltV, a gente sempre está acompanhando aqui. Vamos falar mais de futebol. Vamos discutir mais sobre esses patrocínios aí. Camisa do Tricolor. Opa, aqui, ó. Isso aí. Não era fachada, não, meu. E ao lado aqui do Marcelo, né? O grande árbitro José Carlos Gomes do Nascimento, né? E aí, Zé? Oi, Kodama, prazer em revê-lo. Agradeço muito o convite, é uma satisfação enorme participar desse seu programa. Ao meu amigo São Paulino, prazer em revê-lo. É muita alegria minha, espero que a gente possa fazer uma boa tarde aqui com nossos... Pouco tempo só de arbitragem, né, Zé? Pouco tempo? Só 41 anos. 41 anos muito só, pouco, né? Muito pouco. Já vou criar experiência. O Zé apitou a grande final de 85 entre São Paulo e Portuguesa, né, Zé? Exatamente. Exatamente, 22 de dezembro de 85. 17 horas, Morumbi. Quantas pessoas na... Aproximadamente falam 126 mil pessoas. Estava lá. Comemorei muito. Sobre os menudos do Morumbi. Menudos. Começou a época dos menudos, correto. Mira, Ciras, Careca. Gilmar no gol. Tiveram a honra de ter Falcão no banco. O próprio Careca no banco. Sim, tinha peito para isso. E podemos dizer também que a Portuguesa tinha um elenco maravilhoso, né? Muito bom. Eu acho que das histórias da Portuguesa, antes daquela que é o Ivaí, o Príncipe, acho que foi a segunda melhor equipe que eles tiveram. Era justamente essa, Luiz Pereira, o Serino, o Sério, o volante que foi para Portugal, está lá até hoje, o próprio Jorginho, que hoje se tornou um grande técnico, o próprio Esquerdinha. Marangol. O Marangol, um dos melhores meios esquerdos daquela época. Não, era um bom time. Lembra-se daquele lance inusitado, quase fez o gol do meio campo. Verdade. Bom jogo, mas levamos nas ruas. 3-1 e 2-1. E acabou, há poucos instantes aqui, encerrou o jogo do Coringão lá no Pacaembu. Corinthians 1, Vasco 0. Eu acho que eu preciso mandar um comunicado para a CBF. Esse negócio de ficar marcar jogo de sábado na hora do programa não dá certo, bicho. Eu não consigo ir pro Pacaembu, bicho. Vou mandar um ofício para a CBF, meu. O jogo do Corinthians é só de domingo, pô. Sábado não tá dando, cara. Todo sábado, pô. Tem que ficar olhando aqui, acompanhar pelo computador, não tá dando. E o jogo da porcada, Kodama? O jogo do Parmeira, vamos ver como é que tá o jogo do Parmeira aqui. Mas já que vocês começaram no assunto aí, como é que foi essa final aí do São Paulo e a Lusa lá, Zé? Realmente é uma história muito grata para mim, me trouxe muitas alegrias dentro do esporte. Naquela época, até então, em todo lugar do Brasil, só apitava-se os árbitros de medalhões, ninguém que tivesse renome apitava finais, e para mim, para minha alegria, eu fui um daqueles destaques. E daí para frente, a partir de 86, o Brasil todo começou a lançar árbitros novos nas finais.
E aí é o que a gente se vê hoje, árbitros desconhecidos, de pequenos renomes, e hoje que são valorosos e podem até apitar finais. Para mim foi um dos maiores orgulhos que eu tive. Tá certo. Você tava lá, Marcelo? Como é que você achou esse jogo aí? Tava. Olha, a Portuguesa tinha um bom time, foi um belo jogo, tava lá assim, no meio da galera que bancada vendo. São Paulo tinha um baita elenco, né, cara? O time da Portuguesa era bom e São Paulo tinha um baita elenco, se dando ao luxo de colocar o Falcão, tudo bem que já não era tão novo, mas colocando o Falcão no banco, entendeu? Cilinho, baita técnico, foi uma baita final. O primeiro jogo 3-1, São Paulo, segundo jogo 2-1. O gol do Esquerdinha e do Miller. Aliás, Esquerdinha para a Portuguesa. Gol do Sidney, segundo do Miller. E o gol do Esquerdinha para a Portuguesa. Mas foi um grande jogo. Arbitragem séria. Tá aqui nosso amigo que não deixa mentir. Bota as imagens aí, Sérgio. Vamos ver os gols aí. Vai. É jogada do Malangão. Quase o São Paulo tinha a vantagem do empate para ser campeão na segunda partida, mas foi a Portuguesa que ameaçou primeiro com o Edu, tentando do meio de campo e obrigando o goleiro Gilmar a se esticar todo para salvar. Sidney roubou a bola, driblou o zagueiro e com um chute forte marcou o primeiro do tricolor. A Lusa empatou ainda no primeiro tempo. Esquerdinha completou de cabeça o cruzamento de Toquinho, 1-1 no placar. No segundo tempo, Careca cruzou da direita, Sidney escorou e Miller marcou o gol do título para o São Paulo. Muita festa no Morumbi com mais de 100 mil pessoas. Opa! Não tava lá, não sei por que eu não tava lá. Então, né? Porque eu não torço contra, não tava lá. Não pra quê torce contra? Eu torço lá, velho. Rapaz, já que você falou, eu brinquei com aquele negócio de funerária lá, bicho, mas eu acho que não vai ter jeito. 2-1 pro Inter, cara. Pô, que chato. Coisa tá feia. Só ganhar agora. Quantos jogos? Tem 5 jogos, tem que ganhar? 5 jogos, tem que ganhar. 5 jogos. 5 jogos, acho que, né? Porque 4 pontos. O Palmeiras tem que colocar no lugar dele, né, cara? Zé, é difícil. Como é que é, assim, quando o árbitro entra pra apitar uma final de campeonato, assim, como é que é a expectativa lá? Os caras cobram, pressão, torcida, cartolagem. Não, realmente, o que a crônica sempre pensa, acha-se que por você não ter renome, você não tinha facilidade de apitar ou estaria nervoso. Mas graças a Deus eu sempre fui a gente chama de moleque tranquilo. Eu já tinha praticamente 8 anos de arbitragem dentro do futebol brasileiro, paulista. Até que naquele ano eu tive a grata alegria de ser considerado a revelação do Campeonato Paulista. Eu era um rapaz brincalhão, como você bem sabe, brincava com os cronistas, brincava com os repórteres, mas sempre alegre, brincalhão. Tinha vezes até com os jogadores eu batia na bunda deles, abraçava no ombro, demonstrando a eles que realmente ele não precisaria ser tão rígido e não tão incorreto. E eu sempre fui amigo dos atletas, dos repórteres mais ainda. Então, nesse fator importante, dia 22 de dezembro, foi interessante. Eu vou contar um caso que até hoje foi só escrito pela como é que se fala? Reportagem escrita, mídia escrita, e não revisionada. 22 de dezembro, te cortando, 22 foi o segundo jogo. O primeiro foi o Antônio Paulo Silva que apitou, que até hoje comenta um pênalti que realmente não houve, mas não é cabível a mim, mas não tinha nada a ver, porque a segunda partida que era válida para a final. E houve um caso muito interessante e muito fato que pouco público sabe. Só quem leu a escrita que sabe estar por dentro e aqueles companheiros que convivem comigo. Afinal, foi polêmica. Ninguém saberia quem ia apitar. Então tinha 3 árbitros designados. Era eu, Eduardo Ferreira e Antônio Paulo Silva. E eu sempre trabalhei numa firma de alto nível, há 12 anos, e eu estava na minha firma. Eram 5-6, até hoje eu não esqueço. Eram 5-6 quando tocou meu telefone. Quem era? Chama-se João Zanfolini, da Bandeirantes. E que dizendo, Zé, pelo amor de Deus, você vai entrar no ar, você vai apitar domingo a final. Eu falei, você está brincando? Eu falei, não, por favor, estou falando a verdade, por favor, não me desliga. Eu falei, não, então você espera aí que eu vou ligar para a federação do outro telefone para saber. Então o que aconteceu? Eu liguei para a dona Doris. Dona Doris, eu estou com o seu folhinho aqui do lado, está dizendo que eu apito a final do domingo que vem. Confirmar ali. Para confirmar. Foi eu, seu José, desculpa, mas eu ia ligar para o senhor. O seu relatório já foi com o nosso delegado. Realmente é o senhor que apita. Pode ir direto para o Morumbi. Aí começou a minha vida a mudar.
Mas é de estranho. Nunca se viu isso em hipótese alguma. Se você vai apitar uma final, você vai ter que ser programado até uma semana antes, né? Tem um aviso para você se preparar ou se... para não assimilar ou ter nada. Achei estranho. Aí depois os anos foram indo, as histórias foram verídicas, um montão de mentiras foram ditas, né? E até hoje eu digo isso. Realmente, essa final foi o maior orgulho da minha vida. Até hoje eu fico triste. O senhor José Astolfo, que era nosso diretor do departamento de artes, nessa última geração, ele resolveu tirar uma licença e deixar o senhor José Maria Maninha assumir. E pelo que eu estou sabendo, depois de 3 anos, os 2 presidentes, o Oswaldo Teixeira Duarte e o Henri Aidar, naquela época, fizeram uma reunião e escolheram os árbitros, juntamente com o José Maria Maninha. É onde que eu digo, o futebol é difícil você entender. É impressionante como é que pode acontecer uma coisa dessa sem você querer avisar politicamente a todos o que aconteceria. Então é isso que eu quero dizer para você. Para mim, quem me deu a surpresa realmente de quem apitaria a final era o Zofrim. Agora lá dentro eu digo para você, como sempre digo, parece que eu estava apitando, eu era um elefante e eles eram os formiguinha. Eu estava pisando em cima de todo mundo. Tanto é que, quem relembra esse jogo, houve 9 cartões amarelos e 5 expulsões. Jamais em Brasil todo se viu em uma final de campeonato ter tantas expulsões. Por quê? Porque eu nunca fiz média com equipe nenhuma, eu sempre privilegiei a disciplina e sempre privilegiei a violência. Então, todas as expulsões que foram lá, tudo me lembro delas até hoje. As 2 primeiras foram o Márcio Araújo com o Alberes, os 2 trocaram cotoveladas. Em seguida, foi a expulsão de Eduardo, que é vergonha, que entrou no meio do joelho do Falcão, que a televisão mostra e diz que não fez nada. Em seguida, o Caleca, na disputa com o Esquerdinha do lado direito, ele deu quase dois socos na cabeça do Esquerdinha. E por último, uma expulsão simples que ninguém daria, mas o Zé Teodoro já tinha amarelo, a bola nem saiu para a lateral do lado de fora, ele jogou para fora do estádio do Morumbi e foi expulso. Até hoje eu guardo isso com muito orgulho. Eu tenho todos os jornais guardados, todos eles, toda a crônica, parece incrível, mas Deus foi muito grande. Todos eles me elogiaram. Jamais tinham visto realmente uma arbitragem que não tivesse média. Então, para mim, foi um grande orgulho. Mas foram 3 de um lado e 2 do outro, né? Então, na brincadeira ainda fala pro meu filho, tirei 3 do São Paulo, vou ver se a Portuguesa ganhava, mas não teve jeito. O Portuguesa já perdeu 2. Uma outra final que o cara expulsou, acho que 4, né? Mas foi 3 no time só, bicho. Aí não tem como, né? Então eu vou deixar você mais descontente ainda. Eu pitei depois de seguir de 86, uma semifinal, Mogi-Mirim. E puxa vida, fugiu da memória o adversário. Ali é a cidade próxima. E teve 8 expulsões. Era time pequeno? Era a final, o Mogi-Mirim subiu. Não, daqui a pouco eu vou peço perdão. Teve briga, assim, não, 5 minutos do jogo teve briga, só que eu não fiz média, aquilo que eu te falei. Expulsei 5 de um lado e 3 do outro. E o jogo saiu. E quem estava contra ele ganhou o jogo. Tá certo. Mas expulsões no finais ou... 12 minutos de jogo. E eu tenho jornais guardados até hoje que fala, pô, esse Zé é maluco, não pode existir no futebol igual. É verdade. Mas não tinha essa regra lá que tinha que jogar, no mínimo é 7, não é, pra estar em campo? Então, tá certo. Você falou 5. Perdão, é 4 do lado e 3 do outro, exato, 7 a 3. Sim, pô. Ficou 7 contra 6. 7 contra 8. Porque ele no 93 parecido só expulsou de um time só de um time só o nosso Corinthians. Sem merecer. Nosso Corinthians. Sem merecer. O Ronaldo não fez nada. Meu amigo Ronaldo Giovanni. O Ronaldo entrava, era um cara suave. Era um cara... Foi bom você citar a nossa equipe do Corinthians. Até hoje eu estava comentando com vocês lá fora, uma coisa que eu sempre fiz e nunca escondi. Porque você pergunta às vezes pro árbitro se ele torce para alguém. E ele diz que não. É uma vergonha. Não, daí você não vai responder agora. Você vai falar depois. Depois eu vou falar. Ó, tá vendo? Ninguém, programa nenhum, vocês vão ver o árbitro falar que time que ele tem preferência. Só aqui, hein? Mas não vai falar agora não. Vai ficar curioso aí. Marcelo, mas conta aí como é que tá aí o molho aí? Então, cara. Parou mesa. Como é que tá lá o empresário Marcelo hoje? Incentivo Ideia lá. O Incentivo Ideia indo lá, né, Kodama? Nessa época empresa Incentivo Ideia é uma empresa de brinde, posso dar um site no ar? Claro. www.incentivoideia.com.br. Pensou em brinde? Incentivo Ideia. Então estamos lá, estamos vendendo os brindes lá, comercializando, e o Mesa, por enquanto, deu uma parada aí, deu uma parada do converso direto com o pessoal, conversei com o Daré essa semana, o Daré tá coitado, deixa coitado pra lá, vai falar do Daré agora. Você falou com ele na segunda.
Na segunda, possivelmente na segunda. Aliás, acho que só vou marcar segunda-feira, é o dia. Segunda, tá ligado, né? Então, mas o Mesa por enquanto tá parado. Tem um projeto ainda pra voltar. Acho que ainda volta. Ó, os programas que a gente vê de TV aberta, ouve fechada. Cara, tem programa ruim pra caramba. Você dizer o que acabou, né? Porque TV não tem mais programa. Mas vai virar diretor do programa só, né? Produtor. Eu acho que sim. A Portuguesa tá entrando. Não, a Portuguesa entra agora no lugar do Palmeiras. Ficam os 4 grandes. Ou o Palmeiras tem que assumir literalmente e juntar. Virar o por Palmeiras lá. Alguma coisa assim. Junta os dois, cara. Apesar que a Portuguesa seria perdida porque tem campo. Mas então, o mesmo volta nessa situação. Mas ainda é um programa que o pessoal vê, quem gostava do programa, e aí volta quando? Porque o programa era legal. Você participou com a gente, então, né? Fez lá o corintiano, tudo, então... Vira e mexe, fala, aquele outro programa. O Mesoval. Agora eu cansei de discutir com isso, estou aqui. 3 meses na Band, né? Foram 3 anos de programa, né, cara? 2008, 2009, 2010, aí comecei em 2011, alguma coisa assim. Todos comemoraram o título. Exceção, adivinha quem? Né? O Daré não comemorou nada. O Marquinhos comemorou, o Alê comemorou, o Campeonato Brasileiro, e o Daré nada. Mas tudo bem, tranquilo, ele entende isso daí. Pô, mas podem inaugurar a arena deles o ano que vem contra um time, talvez o Asa. Você já pensou? Um grande jogo, uma grande abertura para seria uma grande abertura, exatamente. Mas por enquanto... Inédita. Sem dúvida nenhuma. Quantas vezes o Asa jogou na nova arena do Palmeiras? Quer dizer, mas tem que pedir para tráfico também, né? Para ter jogo lá, os caras vão ter que pedir pro dono do campo, porque o dono do campo não são eles, né? Zé, eu vou dar uma pergunta para você, Zé. Quando um time perde, pro torcedor, assim, é como se fosse batom no colarinho, não tem perdão? Infelizmente para o torcedor. Ele é muito sofrido, né? E ele vai lá, ele vibra, ele tosse, ele grita, todos os sentidos. E quando o time perde, então ele sai de cabeça de baixo, né? Isso quando ele não bebe tudo, né? E faz aquelas artes de quebrar tudo que vê pela frente, o que é um pecado, né? Estaria na hora da gente acabar com isso, mas impressionante, ainda não acaba. Um outro detalhe que eu lembrei agora em relação, talvez o motivo de você ter sido escolhido para arbitrar essa final, seria porque você usa um apito rosa? Por que você chama de apelido de Margarida aí? Como é que é? É interessante, mas infelizmente naquela época não tinha apito rosa. Não, gostaria de ter, não. Você só teve essa ideia depois que apitou a final? Eu fazia brincadeira de gay, mas eu não tinha apito rosa, não. Infelizmente o rosa surgiu há 3 anos atrás. E para minha alegria, foi uma brincadeira que a Brahma fez, peço, não há problema nenhum. A Brahma estava circulando o Brasil todo, e as equipes amadoras que jogam muito tempo. Então tá, e no caso era União Amizade, eles jogavam há 22 anos, então eles estavam oferecendo algumas caixas de cerveja para filmar. E naquele dia eu dei a maior sorte, eles foram filmar essa equipe União Amizade, e quem estava apitando era eu. E acho que alguém deve ter orientado ele, o árbitro foi profissional. Aí eles fizeram fazer essa entrevista comigo, mas eu achei que era brincadeira. Você deve ter visto o tape. Você não viu ainda, né? Caralho, eu até posso dizer, o pessoal que está nos assistindo, se quiser entrar no Milton Neves, naquele que enfim levou, terceiro tempo, né? A letra J, no número 6, vocês verão José Carlos Gomes Nascimento, saberão um pouquinho da minha história, que graças a Deus é muito alegre, e tem o vídeo. Aí vocês vão dar risada ver o Margarida com o apito rosa. E eu fiz essa brincadeira, só que eu não esperava que ia dar essa percussão toda, já foi pro Brasil todo, né? E eu não esperava que o Milton Neves ia pegar esse tape da Brahma, onde já o Brasil todo já viu, e eu fiquei chamado de Margarida, por isso que vocês estão me chamando de Margarida. E agora eu fiz o apito com a rosa. Essa história, hein? É verdade. Foi bom ou foi ruim? É ruim que a minha neta fala pro meu filho, papai acho que é pó de arroz, é bicha. O vovô é bicha que tá com apito com a rosa. Não, eu tenho uma coisa com a rosa também, isso é pior. Explica. É difícil explicar pra neta. Explica que time você tem simpatia, porque, pô. Acabou, né? Mas é impressionante. Aí o Cássio Luz fica essa brincadeira. Porque nós sabemos desse Margarida que a gente vê no Porto Alegre. Sim. Realmente ele nunca foi árbitro. Ele deve ter alguma amizade com algum da crônica lá da nossa emissora e está fazendo essas palhaçadas. Está sujeito para brincadeira, mas árbitro nunca foi, porque nós árbitros não podemos fazer isso. É proibido. Mas tem árbitro aí que esconde. Tem, na minha época tinha. Sabe quem era os dois? Você sabe quem é.
Pode falar, Não, fala aí. Marcos e Roberto Nunes Morgado. No Morgadinho, era. Todo mundo sabia, né? Depois daí... Então, agora você falou a verdade, né? Entre nós tem alguns, só que isso aí ninguém sabe, é segredo. Não sou eu, tá? Mas tem alguns aí. Por que você acha que esse assunto, no tema do futebol, ainda é um tabu? Né? Porque não estou falando só de árbitro, estou falando de jogador. Né? Porque é engraçado, no meio do futebol não pode ter. Não. Todo lugar tem. Só no futebol que não tem. Quem tá um pouco nos bastidores, jogador, comissão técnica, cartola, não pode ter. Tem médico. Não, E tem repórter também. Tem dono de firma? Empresário? Eu não sei. Agora, pô, esse lance com o Dabrowski, aí tem um pouco de contato com os bastidores. Você sabe brincar de história, cara. De jogador aí que você fala, que nada, esse cara, olha, vou te Não, na realidade existe, em todos os nossos fatores existe. Existe o técnico, que eu sei alguns que são, no futsal também tem, no futebol também tem, em todo esporte tem. Só que é o seguinte, o nosso mundo está evoluindo muito, né? Ser feliz, mas até hoje, poucos aceitam, é um pecado. Mas já tá na hora de mudar. Porque assim, né, fica essa história aí do politicamente correto, que o pessoal defende a bandeira lá, que os caras têm que fazer passeata, faz não sei o quê, pode isso, pode aquilo, né? E no futebol não pode. Né? Tem que ter. Ninguém pode falar, não pode... Política. É estranho isso, né? Você vê, tem país aí que muitos homens se beijam na boca. Por que aqui também não pode acontecer? Quando acontece isso aqui, o que acontece? Não, você vê, o homem picanha declarou que tem um namorado no Corinthians e o pessoal acha isso óbvio. Qual o problema? Não tem problema. Eu também acho. Pô, isso algum problema nisso? Tem problema nenhum. E todo mundo sabe quem é também. Quem deu bola pra esse assunto? É um assunto tão aí. Bobeira. Mas vamos falar um pouquinho assim, o que você acha, assim, o Corinthians aí se preparando, jogou o Vasco agora, tá preparando o time, o que você acha do Corinthians lá, no Mundial, lá no Japão, você acha que tem chance, não tem chance? Acho que tem chance, Rodama. O Corinthians foi campeão merecedor da Libertadores, comentando com amigos, acho que o Corinthians foi muito bem, foi o time mais equilibrado, aliás, se o Corinthians levasse a sério esse campeonato brasileiro, eu acho que estaria lá, brigando com o Fluminense ou Atlético, eu acredito. É um elenco bem interessante. Então acho que mereceu. Chance? Tem chance. Tem que levar a sério. E a princípio o Tite acho que está fazendo o correto. Essa preparação do Tite é correta. Eu acho que alguns jogos ele põe o pessoal para descansar, outros ele coloca a equipe. Não dá para dar folga para todo mundo, porque dá você perde o conjunto, na minha opinião. Entendeu? O Corinthians vai enfrentar uma baita equipe. Mas, cara, é um jogo, o São Paulo, as 3 vezes que foi lá, tricampeão mundial, não era melhor que os 3 times que o São Paulo jogou contra, entendeu? Agora, eficiente, dá sorte, não tem como. Eu acho que o Corinthians pode sim levantar. Vai ser um jogo difícil, não vai ser fácil não. Tem que passar pelo primeiro jogo, vai jogar contra quem? Chelsea. O primeiro jogo? Não, ainda já tá contra o Chelsea. Não definiu ainda. Primeiro jogo ainda não vai ter. Dá pra decidir ainda. Mas o Monterrey não vai ser, poderia ser o Monterrey, que a princípio é um time que poderia fazer alguma frente. Pode pegar o time do São Paulo jogou, o Al-Ittihad, eu acho que joga o Diego Souza. O Corinthians pode pegar. Então tem que levar a sério, mas o Corinthians tem chance de virar campeão pela primeira vez mundial. Eu acho isso. Tá na hora, né? Tá na hora de pensar. Segunda, rapaz. Não, torneio de verão é uma coisa. Agora vocês ganharam uma Libertadores. Você tem que saber contar, pô. Não, sei. Agora vocês ganharam uma Libertadores, agora vocês têm o direito de ser campeão mundial. Tem o direito. É só fazer pra ser a primeira vez campeão mundial. Já tem uma Libertadores, pois já é uma grande evolução. Tô errado? Não, tá certo. Então tá bom. Tá certo. Na sua opinião, tá certo. Não. E aí, Zé, o que você acha lá do Coringão, chegando no Japão lá? Você acha que chegando forte? Estou torcendo muito para que realmente seja uma verdade, porque esse trabalho do Tite é muito orgulhoso. Começou com o ex-presidente, o André, que foi um homem que eu conheço desde os meus anos de futsal que eu apitava no Corinthians. Ele assistia aos jogos e foi um homem muito vibrador pelo Corinthians, lutador. Um homem que realmente se deu de tudo para o Corinthians e foi um presidente que evoluiu o Corinthians. Fico muito feliz por isso e tenho certeza que esse grupo que está aí, com as palavras do Marcelo, é interessante. O Corinthians tem tudo para ser campeão mundial e é merecedor disso. E eu acho que esse conjunto que está aí, realmente, para mim, é uma das... o meio de campo das duplas maiores que tem atualmente no Brasil é os dois, é o Paulinho e o Ralf. Para mim, no Brasil todo, não tem igual. No momento. E tenho certeza que também vou torcer para que isso ocorra e que o Corinthians tenha esse valor de ser o primeiro campeonato mundial.
Fica atento com a defesa, né, Kodama? Não é o segundo, para com graça, Kodama. Não! Eu vou ser franco pra você, eu estava lá no Rio, eu fui lá apreciar os jogos e assisti tudo. Fiquei contente também com essa vitória do Corinthians. Mas não é bem o Mundial, vamos falar. Certo. E para você que está indo ou pretende ir para o Japão, tá certo? Não esqueçam lá, tem um pacote da Let's Tour Turismo lá, com o Dr. Osmar, tá certo? Confira esse pacote lá, o site é www.letsturismo.com.br, ok? E também a Let's Tour também é representante oficial da CVC também. Se vocês quiserem ir pelo pacote oficial da CVC, também pode consultar o pessoal da Let's Turismo lá. Fala com o Rodrigo Preto lá, nosso brother. Rodrigo, um abraço pra você. E você, corintiano, não esqueça que o Corinthians está fazendo uma promoção de títulos patrimoniais. Então você acessa lá corinthians.com.br/seja sócio e adquira seu título patrimonial. Descontos para quem é sócio torcedor na aquisição do título e para quem mora a mais de 5 km de São Paulo. Vamos ser sócio do Coringão e participar da vida social e da vida política também. Daqui 3 anos teremos eleições para presidente. Vamos lá, Coringão, fiel torcida, vamos participar. Essa semana aqui, o Zé comentou aqui em relação ao Milton Neves, tá certo? Vamos ver lá, o Milton fez uma chamada do que fim levou aqui e vamos mostrar pra vocês aí. Boa noite para vocês. Sempre estamos aqui depois do Jornal da Noite mostrando um pouco da história do esporte desse país. Atletas e cronistas esportivos também. Vejam como eles eram e como estão. Edinho, lateral do Noroeste de Bauru, lembra dele ontem e hoje. Zagueirão Grapete do Atlético Mineiro mora em Pouso Alegre, campeão brasileiro com Tele em 71. Márcio, meio-campista de tantos times como a Portuguesa de Desportos, ontem e hoje. Marcos Larese de Toledo, ex-Corinthians. Olha o mexicano que jogou no Palmeiras ontem e hoje. Niquinha, ponteiro direito do Atlético Paranaense e do Guarani Futebol Clube de Campinas. Olha o Nival, que marcou época como lateral do América. Nondas, ponta do São Paulo Futebol Clube do 15 de Piracicaba, mora em Sorocaba. Olha o Rinaldo da Academia do Palmeiras, ponteiro esquerdo maravilhoso do Verdão. Está lá no interior de Pernambuco. Riquelme do Boca, aquele que o Brasil tanto tenta contratar e nunca vem. Este é Aldo, ex-goleiro do Corinthians, gostava de um franguinho, hoje fabrica chocolate. Aristeu Kodama, miltista juramentado, palmeirense doente. Olha o baiano aí, gente, da Ferroviária e do São Paulo, como era e como está. Muito obrigado pela atenção. Grande abraço e até a próxima. Grande Milton Neves. Que é isso, Milton? Você tá doido, Milton? Eu? Palmeirense doente? Não, você só pode estar de brincadeira. Não é possível. Ou a produção lá que te passou o roteiro lá, o teleprompter tava com algum problema. Que isso? Isso não é uma coisa que não existe. Não existe. Aristeu Kodama palmeirense não existe. Isso é uma falácia, uma mentira. Mas como, né? Eu sou um seguidor de Milton Neves, né? Vou fazer o quê? Aí é aquela velha máxima sua, né, Milton? Contou pra mim, eu conto mesmo, tá certo? Então eu sou obrigado a revelar o seu passado, tá certo? Vou revelar o seu time de infância agora, tá certo? E tenho provas disso daqui. Então vamos lá. Sérgio, bota aí a foto do Milton Neves, do bebezinho aí, solta aí. Aê, o Milton lá, ó, já vestido com a camisa do Corinthians. Que beleza, que beleza. Mostra a outra ali, ó, o primeiro aniversário do Milton Neves, aí, ó. Ele já tava com um aninho aí, tá certo? Já comemorando aí com a camisa do Coringão. E aí Milton Neves preparando para ir assistir o seu primeiro jogo do Corinthians, tá certo? Existe uma justificativa para o Milton hoje falar que ele é santista, né? Se vocês puxarem pela memória, teve um jogador que vestiu a camisa do Corinthians, depois foi mandado embora porque tomou um monte de gol lá no jogo, tá certo? E o sobrenome dele também era Neves.
E aí ele foi pra que time? Pro Santos. E aí, como era tio dele, resolveu agora defender o Santos. Mas na infância, Milton era corintiano. Você viu as fotos aí? Tá certo? Aquilo não era uma cabeça, era uma caixa d'água, né? Meu, se a cabeça daquela criança, meu, fica desse jeito agora, velho. Tá certo? Aí, Milton, infelizmente, contou pra mim, eu conto mesmo. Aí, que beleza. Ai. Mas eu acho que uma coisa que deve estar engasgada aí pra você comentar, Marcelo, vou te dar essa oportunidade pra você falar. Quero que você fale do mito, do seu Rogério Ceni. Agora ele quer ser técnico de futebol. Então, como é que é essa história aí? Minha opinião sobre o que aconteceu no meio da semana. Em primeiro lugar, eu acho que foi uma situação que ele já tinha feito outras vezes. Acho que o Ney Franco tomou a posição correta em chegar e falar, quem manda aqui sou eu que vou ver a hora que eu tenho que colocar fulano ou ciclano. O estranho é que, cara, tava sofrível. Demilson, ele pode ser um bom jogador, mas ainda tá em formação e tinha que ter saído. Então o Rogério Ceni fez a coisa certa, entendeu? Só que assim, talvez ele tenha que ter mais tato para chegar e falar, passa isso pro Ney Franco e não pedir acentuadamente do jeito que ele pediu. Ele pede, põe, troca, tira. E se o Ney Franco aquela hora aceita isso aí, quem tá mandando no time, que a gente sabe que manda, é o Rogério. Então assim, são situações diferentes. Eu acho que o Rogério Ceni errou da maneira que ele interferiu na situação, entendeu? Mas em contrapartida ele estava certo. Tinha que colocar uma referência de área. O time daqueles caras de loja, sei lá eu de onde. Meu, é ruim. É uma vergonha o São Paulo não ter ganho daquele time de 3-4. O juiz deixou de dar 3 pênaltis claros. É verdade, mas não precisava de pênalti. Ali tinha que ganhar de 3, de 4, de 5 e ainda ter aqueles lances dos pênaltis. Então, ele errou da maneira que foi. Eu acho que o Ney Franco acertou e falou, amanhã aqui quem manda, aqui tem comando. Agora, o que o Rogério Ceni estava pleiteando, que era a entrada do Cícero, né? Do Rogério Ceni do Cícero. Então, e mesmo o William José, que está com um problema sério com a torcida, que ele vai entrar, eu acho que deveriam pegar menos no pé do moleque para tentar. Cara, o Luiz Fabiano não joga, não tem referência. E o Admilson é baixo, entendeu? E não tá bem. Foi uma vergonha o que aconteceu, cara. Era digno de sair, e contra o time do Chile. Cara, vai ser embaçado o Universitário. Porque o que nós mostramos nesse jogo aí é que não teve dificuldades imensas. Mas e os outros jogadores que estão em campo? Qual é a dúvida do jogador lá? Ele vai ter que obedecer as orientações do Ney Franco que está lá fora ou do Rogério Ceni que está lá atrás? De verdade, eu acho que eles escutam mais dentro de campo o Rogério do que o Ney Franco. Até porque é um cara que passa. Mas o Kodama, ele sabe o que ele está falando. Ele tem condições. Só acho que do jeito que foi, eu acho que o Ney Franco mesmo deve ter fez tudo certinho, chegar na coletiva e falar, não aceito que venha, colocar cada um no seu quadrado mesmo, e depois eu deixei e falou, Rogério, me ajuda, mas não vai fazer isso, você vai me queimar. Ajudar é uma situação, agora do jeito que ele falou, você já pensou que condição o Ney Franco pega a situação e fala, não, tudo bem, é o Cícero. Os caras iam chegar e falar, por que o Rogério mudou o time? Então é errado, mas do jeito que ele fez. Não é melhor fazer então que nem o Vasco fez uma época lá que o Romário era o jogador e o técnico? Não. O Romário não faz isso, não fez? O Vasco? Teve isso? Não, teve, mas... O São Paulo podia mandar o Ney Franco embora, ou passar ele para uma função administrativa, deixa o Milton Cruz como auxiliar lá no banco, e o Rogério Ceni é técnico e jogador, ué. Qual é o problema? Zé é um fanfarrão. O Vasco não fez isso. E quem é o Vasco? Não, mas o Vasco fez. O Vasco não tem organização nenhuma, o Vasco é uma bagunça. O que eu acho que o Rogério Ceni, ele tem, por ser um estudioso, por conhecer bem o São Paulo, ele pode sim ajudar, vendo o jogo, olha, eu acho que essa situação aqui fica melhor, coloca o cara para ajudar. Eu acho que o errado foi da maneira que ele fez. Agora, ele não vai poder, vendo uma situação errada, avisar o treinador que é diferente, você trocar. E outro, o Ney Franco está muito bem. O Ney Franco tem que ficar, que eu acho que é um cara que manda bem. Você tem razão. Eu me equivoquei. Não é pra deixar o Milton Cruz no banco. Põe o Juvenal, que é o outro que manda lá no time. Põe o Juvenal no banco e o Rogério Ceni no gol. Aí resolve tudo lá. Deixar o Juvenal com uma garrafa do bom
Black não, Black deve ser tipo do Blue Label, ele vai bem. Olha ele, só que aí o Rogério não vai poder falar nada. Esse é o problema. Não, mas o Rogério, eu acho que assim, ele errou da maneira que ele fez. Mas se você pega o jogo, não sei se você devia estar no Morumbi também lá assistindo, tinha que trocar, tinha que colocar alguém como referência. O Rogério não errou. Errado foi a maneira que ele interferiu. Zé, você já viu alguma situação assim, em relação com a sua rodagem toda, de um árbitro não gostar da substituição lá que o técnico fez de algum time lá, o cara pitando lá, ele tá lá, o cara vai mexer no time, e não, esse não, bota outro. Eu sei que teve uma história, eu não lembro de quem, que eu vi uma entrevista, agora não tô lembrando de quem, que ele marcou o pênalti. E aí o cara apitou lá pro cara chutar o pênalti, o cara errou 2 vezes e ele mandava voltar, né? E aí na terceira que ele mandou voltar, o cara ia mandar e ele falou, não, troca o batedor, que eu não vou mandar voltar mais. Essa história teve história assim, teve. Eu também não guardei comigo, mas foi real. Agora, vocês estão aproveitando, vocês estão falando de São Paulo, eu vou fazer uma pergunta que eu gostaria de falar para os dois. Quem vocês acham que hoje é o goleiro ideal, que já era para ter sido o goleiro ideal da seleção brasileira? Goleiro da seleção? Um só. Cássio! Não tem igual, é o Rogério Ceni, eu não sei porquê. Eu não sei porque que esses homens estão lá dentro. Apesar que eu acho que na seleção brasileira nossa ainda é política. Até 2014 vai mudar muito, tenho certeza disso. Mas infelizmente o nosso futebol envolve isso, um pouco de política. Eles não têm a capacidade de mostrar, eu sou técnico, eu quero isso. Que pra mim, com toda sinceridade, eu torço para um time que você já sabe, não tem nada a ver. O melhor goleiro atualmente no Brasil não tem igual, não vai ter tão cedo, chama-se Rogério Ceni. Eu assim, hoje na seleção, o Rogério é um mito. Eu não gostaria de vir na seleção. De verdade, acho que a seleção não agrega nada. Eu não sou brasileiro, eu sou São Paulino, falando em futebol. Isso aí tem muito radical, assim. Eu sou São Paulino, brasileiro não. Seleção jogou, não, pra mim, Copa, de verdade. Até 82 ainda vibrava que eu achava sério. Não é que eu não gostava, né? Eu gostava, depois o negócio veio perdendo. Então, pra mim, perdeu credibilidade total, nenhuma. Não é porque o Marinho tá lá, porque aquele ladrão saiu, agora o Marinho tá lá, não. É porque não dá pra você dar credibilidade, eles não mantêm uma coerência, o Mano é um cagão. Agora, pra mim, o goleiro hoje que eu levaria seria o Diego Cavalieri. E que parece que não é convocado porque parece que vai tirar o goleiro do Fluminense. E aí, pode ser que o Fluminense não tenha um desempenho tão bom. Tudo politicagem, então por isso que seleção pra mim, e acho que o jogador de São Paulo, especificamente o Rogério Ceni, não tem que ter muito estômago, né? Você sabe um pouco de bastidores, assim, tem que ter muito estômago pra jogar, e o Rogério sempre foi um cara que até tem muito problema com a imprensa, às vezes, a galera, por causa que ele impõe as posições dele. Mas acontece uma coisa que você tem que pensar, com toda a sinceridade que a gente convive lá dentro, quando ele se apresentar e se ele for convocado, entre os jogadores, a união é muito maior. E a disputa para se jogar a bola é muito mais vontade do que você coloque algum outro que não tenha comando. Ele vai evoluir essa. Outra coisa, o seu time também precisa revelar algum outro goleiro. Não precisa o Rogério Ceni se machucar. E seu time é o que nós estamos falando. Eu acho que ele vai estar entre os 4 tranquilamente. Tá? Mas eu quis dizer nesse sentido. De todos que trouxeram até agora, realmente, já era para ter sido muito tempos atrás. Não, ele é merecedor. E evoluir muito mais a nossa seleção. Mas hoje em dia não adianta. Ele é merecedor. Agora que o Diego atualmente também é dos melhores, certo? Não tem dúvida. Diego, mas de momento. Né? Mas pra mim, quer dizer, a minha opinião aqui. Eu falei caça aqui, mas eu tô brincando. Eu sei, é natural, né? Eu acho que assim, um goleiro que foi esquecido em virtude de ele estar na reserva lá e não estar jogando, e ele teve uma grande passagem pela seleção brasileira, foi o Doni. Né? Ele foi campeão da Copa América, pegou pênalti lá do São Paulino, tá certo? E foi esquecido. Mas toda vez que ele vestiu a camisa da seleção, ele foi bem. E em virtude de ele estar no banco, ele foi esquecido. Então eu acho que, pra mim, ele deveria ter mais chances. Mas como já foi aparentemente descartado, mas descartado. Agora, o que eu acho em relação ao que o Mano está fazendo? Ele está testando goleiros, né? Da mesma forma em relação a atacantes, né? Porque esse é o momento ainda que ele pode tentar adaptar o cara. Chegou lá no ano da Copa, o Diego não respondeu, o Cássio não respondeu, o Jefferson não respondeu. O Rogério também? Tá melhor na posição. O Rogério. Da mesma forma o Luiz Fabiano, ou o Fred. Sim, concordo. Né? Hoje ele está tentando o Leandro Damião.
O Pato, porque os caras precisam de rodagem, eles não têm essa rodagem na seleção, que o Fabiano já tem, que o Ceni já tem, Sim, né? concordo. Então chegando no ano da Copa, porque existe um problema, em virtude da idade dos dois, né? Então, todo mundo sabe que são grandes jogadores, né? Mas como é que vai estar o Luiz Fabiano no ano da Copa? Ou o Rogério Ceni? Mas são jogadores que não tem que ser mais testados. Exatamente. O Emerson não precisa ser mais testado. Sabe o que pode esperar do Emerson? Talvez ele seja um cara útil na época. Só que é aí que eu te falo. O Emerson no Corinthians, o Sheik. Não, o Emerson ele não pode jogar na seleção. Não pode. Ele já jogou Ele pelos jogou. Qatar. Mas, ou seja, jogadores desse nível. Exatamente. Desculpa. Jogadores desse nível, como você disse, porque não precisa testar mais. O problema deles, né, o problema do Ceni e do Luiz Fabiano, é saber se eles vão estar bem fisicamente lá. Que eles estão vira e mexe com problema de contusão. Esse é o problema dele. Do Fred também. O Ceni teve e não tem, mas o Luiz Fabiano não dá pra você apostar. Mas se você apostar no Fred, o Fred também teve muitas contusões. Não, a questão é momento. Se no momento lá na pré-copa eles estiverem bem, eu não tenho dúvida que o Mano vai chamar um deles. Mas não vai ser. Aí que tá, Kudama, não dá pra levar isso a sério. Ele não chama, eles não têm. Que coerência tem? O goleiro do Santos, que eu acho um goleiro, a princípio, comum, um pouquinho melhor, ou foi foi a Sub-20? Qual foi? Ele foi para os jogos preparatórios para a Olimpíada. Não, antes então. Aí ele foi cortado por contusão. Pô, ele era o goleiro titular. Ele volta, ele se recupera, joga pelo Santos. Nas próximas convocações ele não é chamado. Aonde tem coerência isso? Ele chamou o Cássio, que está se mostrando hoje um bom goleiro, mas tem que crescer muito, na minha opinião. Pra quê? Pra fazer média. Eles só fazem média. Pô, cara, o Rodolfo. O Rodolfo agora melhorou um pouquinho. Mas o Rodolfo não jogava nem no time do bairro. Ele chamou. Então não é porque é do Corinthians. Não. Ele não tem coerência. É isso que eu não me conformo. Porque, assim, político. É política. Pô, tem jogador lá que você fala, pô, tá de brincadeira. Tá de brincadeira. Então isso daí você fala, meu, que seleção. Quem torce pro time, eu que gosto de São Paulo, sou São Paulo. Seleção jogou, beleza. Pra mim tanto faz. Verdade. Foi aquilo que eu citei a vocês. Eu disse a seleção de momento que ele deveria ser convocado. Se a gente sabe que toda era política, vai ser. Até 2014 ainda falei também. O que você disse, eu também disse o mesmo. 2014 vai mudar tudo. Será? Até lá a gente sabe. Muda. Muda. 2014 muda. Não sei. Eu acho que 2014, ele vai levar nessa batida. Pra mim, dupla vai estar. Neymar e Kaká ninguém tira. Não, e o Lucas também, que é bom jogador, entendeu? Mas o Lucas vai pra fora, né? Vamos ver o que vai acontecer lá fora. Mas aquele pra mim, ele é caro. Mas mesmo assim, Davi Luiz, cara, vocês vão jogar contra lá. Eu acho fraco. Não, ele é bom, Davi Luiz é bom. Ele lá na hora do Chelsea, lá, bicho, ele é bom. Ele é ágil, ele tem a cintura, é muito ágil. Muito. Bom, deixa uma reta escavadeira. Não podemos esquecer que vai estar na seleção brasileira e que mostrou de alto nível, inteligente, intelectual, muito inteligente com a bola, é o Oscar. O moleque é bom, esse merece. Esse é inteligente. É meio Judas, mas esse merece. Esse merece. Não, eu acho que nós estamos comentando quem poderia estar em 2014. Eu acho que desses quatro ninguém escapa. Não tem como escapar. Daí vamos escapar. Só se infelizmente tiver contusão. Isso se o Mano tiver, né? Não, o Mano não vai estar. Eu também acho que não. 2014 não vai estar. O Marinho é louco pra estar. Olha bem o que eu estou dizendo. 2014 não é o Mano técnico da seleção brasileira. Eu acho que o Mano vai ficar. Não vai ficar. Não sai, não. O Mano não sai. Sei não. Bom, o Andrés segura ele junto com o Lula, então. Não, o Andrés é o histórico do Andrés. O Andrés não manda técnico embora. Então, quer dizer, e ele adora o Mano. O Mano é apaixonado pelo Mano. Exatamente. Então, o André segurou o Tite no Corinthians. Ele só mandou o Adilson Batista embora porque o Adilson fez muita bobagem, muita besteira. Entendeu? Só por causa disso. E ele perdeu completamente o poder em cima do elenco, o comando. Por isso que o Adilson saiu do Corinthians. Mas senão o Andrés não teria mandado ele embora. O Andrés não gosta isso. Ele aposta no trabalho do técnico. A história mostra isso. Ele foi inteligente fazer isso com o Tite. Exatamente. Então, por isso que se depender do Andrés, o Mano não sai da seleção. Tem lógica. Né? Esse é o trabalho dele, é a lógica dele. Só quem pode mandar o Mano embora da seleção é o Marinho. Que o Andrés não vai fazer isso. Certo? O Marinho já quis mandar embora, né? Vamos combinar que o Marinho já manobrou, já tentou fazer negócio pra ele sair. Aí dizem que teve ligações fortes, não mexe aí, pelo menos isso, não a gente prejudica ali. Mas não é questão de política. Eu, particularmente, o que eu acho, assim, o trabalho técnico é um trabalho a médio, a longo prazo, né? Você não consegue fazer as coisas de uma hora para outra. Se você for analisar os prováveis candidatos, né, substituto ao Mano, né? Aí você fala em Felipão.
né? O Filipão, se você perguntar pra torcida do Palmeiras, os caras vão querer trucidar o cara, tá certo? Eu acho. Aí você fala assim, o outro problema, que é o Luxemburgo, né? Aí o Luxemburgo, você vai lá perguntar no Grêmio, os caras também acham que talvez ele nem continue pro ano que vem. Não, se perguntar pro Muricy, pro Santista hoje, os caras também não estão muito felizes. Né? E aí o que sobra é o único Tite. Não, o corintiano tá feliz com o Tite. Às vezes vai sobrar só o Muricy. E aí, eu acho, minha opinião é o Muricy. E aí, não sei a opinião de vocês, assim, mesmo gostando muito do Mano, essa parada com seleção, como eu disse, pra mim é meio indigesta, não tem muito mais do que buscar. Que você pega os jogadores que são chamados hoje, e você vai falar, poxa, mas ele não chamou, um exemplo, o Kaká, que agora está, não tem muito mais gente pra buscar. Não é que você fala, como é que pode ficar fora esse cara da seleção? Estão questionando agora quem? O Ronaldinho Gaúcho, que tá jogando bem no Atlético, talvez mereça por momento, né? Mas fora isso, você vai buscar mais 2, 3, talvez, que você fala, poxa, poderia estar. O resto, tem muita coisa que você a minha opinião, não sei de vocês. Você fala, é impossível esse jogador tá fora. O Diego Cavalieri, mas também não é que é imprescindível, mas eu acho que ele merecia estar lá. Agora, fora isso, você não tem assim, grande jogador, você fala, esse cara tá faltando. Não sei o opinião de vocês. Realmente não acho que não. Na realidade, com toda a sinceridade, o nosso futebol brasileiro não é mais como foi na época, de uns 8 anos atrás, que você tinha jogadores excelentes. Sim. É como o nosso futsal, com toda, não mudando de todo, tá? Mas o futsal também hoje, você não tem 5 elementos que você pode dizer que são craques e que formam a seleção brasileira. Infelizmente, o nosso futebol brasileiro caiu muito. Tanto é que nós estamos lá embaixo e estamos cotados. Por quê? Porque está faltando atletas. O Uruguai será campeão em 2014. Aí você tá com brincadeira, tá pensando no Kodama? Não, eu tô falando, minha opinião. Tá bom, pra mim é Espanha. Espanha? Pode ser. De novo, Espanha. Pode ser. Quem sabe, né? Vou fazer uma apostinha com o Kodama. Até 2014. Vou fazer uma brincadeira com ele, que em 2014 eu falei que o Manu era técnico. Ele disse que é. Eu deixo apitar meu apito cor-de-rosa, se eu puder. O que você faz? Não vontade de apitar. Eu largo o apito cor-de-rosa. E você larga o quê? Você foi a camisa do Palmeiras. Não, para com isso. Então tá bom. Tá certo. Sérgio, solta o Lodobens pra nós aí, cara. Que isso. Programada, investimento garantido. O consórcio é a modalidade de compra preferida daqueles que desejam planejar o futuro. Além da aquisição de bens, o consórcio mantém o poder de compra do cliente, sem riscos de perda de capital e sem juros. E para assegurar uma vida rentável e com tranquilidade, o consórcio acumula ainda mais vantagens, como destaca o consultor Daniel Brandão. O consumidor que pretende criar um patrimônio para ter mais segurança no futuro e ter uma renda mensal no momento de sua aposentadoria, é importante que ele diversifique seus investimentos. E para investir, é fundamental que ele reserve uma parte da sua renda familiar, senão todo o orçamento vai ser gasto com o custeio de despesas. Dessa forma, tanto ele quanto sua família ficam totalmente vulneráveis a qualquer oscilação econômica. E o consórcio permite exatamente isso, que o consumidor escolha uma parcela que se adeque ao seu orçamento, mesmo durante o período que ele fizer esse investimento, se a sua renda, por exemplo, variar. Quando o consumidor toma a decisão de fazer uma cota de consórcio, ele está garantindo a criação de um patrimônio futuro seguro, baseado em imóveis, cuja renda desse imóvel pode servir para custear a aquisição de outros imóveis, aumentando seu patrimônio futuro e garantindo uma renda familiar permanente. Na última segunda-feira, lá no Coringão, lá, inauguramos o bar lá do Salve Jorge, né? Agora os sócios lá do Corinthians estão felizes lá, né? Novela? Chopp branco. Não, a novela que copiou lá o bar do Corinthians, Salve Jorge, tá certo? Isso é uma beleza. E você viu que o Corinthians jogou contra o Bahia, só não ganhou por causa que o Marcelo Lomba fez uma grande atuação, né? Pra acabar com o chororô lá do time da Pompeia, falando que a gente ia entregar. Eu queria saber de vocês aí, você acha que tem entregação no futebol? O que você acha, Marcelo? Então, sobre o Corinthians e Bahia, ou outros jogos do Corinthians,
O Corinthians realmente tem, assim, entrado para ganhar. Seria dó de um co-irmão, de alguém que veio do que sobrou do Corinthians e vocês estão com dó da porcada? Seria isso? Porque assim, eu acho que está fazendo sua parte, mas pode ter esse lado também. Estarem com dó do que sobrou do Corinthians, pô, vai destruir o que um dia sobrou do Corinthians, que virou Palmeiras. Eu estou errado? Não, realmente o Palmeiras foi fundado numa dissidência do Corinthians. Sobrou. Dissidência é uma palavra legal. Ela tipo, não serve, vai embora. O Daré sabe, o Daré confessou isso um dia chorando lá. O problema falou, pô, pior que você tem razão quando você fala isso. Ele me machuca por dentro assim, mas ele falou, tranquilo. Agora, o Corinthians não entregou pro Bahia, não entregou outro jogo. Que outro jogo? O Esporte, né? Esporte. O Esporte. Eu acho que o Palmeiras se mata sozinho, não precisa nem fazer nada, né? Ele se matou, né? Ele tá se matando sozinho há muito tempo, né? Se não vier uma Parmalat de novo, comprar essa camisa aí e resolver, eu acho que o Palmeiras fica nessa situação, na minha opinião, entendeu? Agora, entregar, não entregar, a gente sabe que teve umas palhaçadas aí, recente, a gente sabe que teve algumas mais descaradas, começando com Corinthians e Flamengo, com o Felipe bate palma, São Paulo ano passado não fez, retrasado, fez dificuldade nenhuma pro Fluminense, bolas rebatidas no meio da área, faça o gol, o Palmeiras idem para prejudicar o Corinthians, é ruim futebol. Esse lance que fizeram de jogar esses jogos finais, eu acho que foi interessante. O São Paulo pode depender de uma vitória no último jogo para ir para Libertadores. E vai depender de quem? De ganhar o Corinthians. O Santos pode descer o Palmeiras. O Grêmio pode tirar um possível Inter da Libertadores. Então acho que isso ficou interessante. Agora, que tem o lance de facilitar, politicamente a gente pode falar que não, imagina, mas tem sim. Você já percebeu isso apitando o jogo, Zé? Sim, já. Infelizmente é uma verdade. O time querendo entregar o futebol, você já percebeu? Eu não digo o time, eu digo atletas. Atletas. E outra coisa que nós podemos ser franco aqui, que eu sou muito franco, não que ele seja sem vergonha. Existe uma certa amizade entre atletas, entendeu? Então dói um pouquinho no coração dele, ele jogando aqui pelo Corinthians, pô, eu já joguei no Palmeiras, ou quem tá lá, o meu primo tá lá, ou aquele atleta que viveu comigo 5 anos. Então ele procura não jogar aquele futebol que ele sabe. Mas não que ele vai entregar no gol contra, como vou revelar um segredo aqui para você, uma semifinal Bragantino e Ituano. O Bragantino precisava ganhar o jogo de qualquer jeito, tá? Ainda era o falar, comando da federação. Eu me lembro até hoje, me chamou na sala dele, falou, eu confio em você, que eles tinham rivalidade com o Nabi, lembra? O Nabi era no Bragantino. Senhor José, vai firme, que confio em você. Mas por que você confia em mim? Não, sabemos que você vai dar de tudo para apitar. Falei, então tá bom, fui pro jogo. Né? Já fui com a culpa, pô, o que esse cara quer? Aí foi o jogo, até hoje eu não esqueço, Ituano e Bragantino. Houve expulsão do jogador do Bragantino logo aos 27 minutos do primeiro tempo, por estupidez, saiu. O jogo estava 0-0, faltavam apenas, vamos lá, 1 minuto, 30 segundos, já estava, não estava nem na acréscimo. O que aconteceu? O central do Ituano vai matar no peito e faz gol contra. E aí? Sabe aquelas matadas no peito que você pode colocar, matar no peito e jogar para sair jogando? Sim, só que ele deu uma que escorregou e deu ao contrário. Conclusão, 1-0 pro Bragantino, que estava a ganhar o jogo. Aí eu cheguei na segunda-feira na mesa do Fará e entreguei o meu relato, tá aqui, ó. Foi 1-0 pro Bragantino, o que o senhor quer? Não, o que foi, Zé? O que foi, José? Eu falei, não, o senhor me falou para mim que queria minha arbitragem, tá aqui. Mostrei minha arbitragem e saí da sala. Então eu digo, entre atletas, não que ele seja faccioso. Existe amizade, como eu sei, vou dizer uma coisa, a verdade também, umas coisas que acontecem no futebol, no que é o São Paulo. Você lembra de Eduardo Quimero? Sim. Certo? Diretor. Todo mundo até hoje diz que ele tem muita amizade com o árbitro, realmente ele tem. Uma outra coisa que eu falo aqui, vou falar no ar, que você vai ficar assustado. Conhece Constantino Cury? Sim. Diretor? Até hoje eu já vi alguns comentários dele que ele falava, ele dizia, eu não me lembro qual foi a TV que eu assisti, que ele comprava Constantino Cury. Então, o que ele dizia contra que o seu Eduardo Quimero chegava para o Constantino Cury e falava assim, aquele árbitro apitado mesmo eu conheço. Modo de dizer, vamos estar citando nomes que eu falo com muita franqueza. Então, que nem hoje aqui, o Codoma me conhece há muitos anos. O Codoma joga no Corinthians. Ele pega 4, que a gente sabe que tem diretores que são fanáticos demais e dão qualquer coisa por qualquer bobagem. Sim. Então, o Codoma chega para você, Marcelo, contar que você tem dinheiro, Marcelo, me dá R$1.000 que vai ficar o Zé Carlos domingo e ele vai ajudar nós.
assim. Ele vai pegar o seu dinheiro, Sim. aí vem o jogo. Eu não estou sabendo de nada. Se der certo... O que aconteceu? O São Paulo ganhou o jogo. Sim, óbvio, a gente sabe. Quem foi comprado? O árbitro. Quem ficou com o dinheiro? O árbitro foi vendido, né? Tá, então até hoje eu falo francamente para você, eu ouço o que me dói muito no coração. Constantino Cury diz que comprou o árbitro de 85. Comprou. Ele, Quem, né? Ele, quem? É, exatamente. E eu me lembro até hoje, basta aqui, até hoje eu me lembro, quando acabou o jogo, quem foi no meu vestiário para me abraçar? Próprio. Eduardo Quimera. Quem dava lá fora vai pensar o quê? Claro, teve influência aí. Então o nosso futebol, infelizmente, quem prejudica o nosso futebol são lá em cima. Cartola. Não, sabe disso. Cartola. Isso é uma vergonha, infelizmente. É a história do Ducídio, né? Todo mundo sabe que o Ducídio em 77 ele foi vendido. Ele não foi comprado, ele foi vendido, né? O Henrique pediu para ser expulso. Não vai saber. O cara, todo mundo sabe que o Ducídio é rigoroso. Foi uma palhaçada. Tá certo? Ele afrontou. A situação é clara, ele afrontou. É que fica aquela situação. Não, mas depois de 2 anos, quem contratou o Rei? Não, o Corinthians foi perseguido. Sim, o Corinthians ele já saiu daquele jogo lá vestindo a camisa do Corinthians. Ele é do Cídio na época. Mas o dinheiro nunca chegou no do Cídio. Aí acho que era do Cídio. O dinheiro nunca chegou no Ele Cídio. era 23 anos, ele 24 anos sem título. Tinha que sair, ia dar um jeito. Aí não ia ter como. Preciso fazer uma pergunta, Marcelo, para você que não quer calar, entendeu? A pergunta da semana. A pergunta da semana. O problema do Luiz Fabiano é chupetinha? Pô, sacanagem, cara. O cara me chegou na novela, igual na novela. O Wagner Love falou, olha, na realidade, vocês estão bem colocados, pô, não vai atrapalhar meu lado. O Luiz Fabiano, ele não bate bem pênalti, cara. Na quinta-feira eu tava vendo o jogo no Bar do Ari, não sei se já foi, meio corintiano, meio palmeirense aí na Zona Norte, lota aquilo, um lugar legal. Pô, tava, reportagem na Record, assim, era um bairro, mas é muito legal. Cara, e eu tava com um amigo meu, um palmeirense, coitado, palmeirense, 3-0, o lance do São Paulo contra o Sport. Não, o Sport é hoje. São Paulo, quem jogou na quinta-feira? Que tá em último, Atlético Goianiense. Aí vem o pênalti, o Luiz Fabiano vai bater, ele tinha colocado no bolão 3-0, eu falei, cara, o Luiz Fabiano é mal de pênalti. Sempre foi. Pô, ele me bate, bateu mal pra caramba, bateu outro. Não tem. Não tem essa, não. Não, ele não bate nem pênalti, cara. Deixa o Rogério ser. Mas foi igual na novela lá, pô. O cara chegou na orelha dele lá. Foi barato, né? Eu comecei com o sacana da ele falou, mas aí, Gilbertinha. Foi muito bacalhar, né? Tinha que acontecer com o São Paulo. Não tem jeito. O Wagner Love, como acusador, deve ter feito de propósito. Você acha que o Wagner Love sem dúvida. Sem dúvida. Já deve ter zoado, ainda mais foi. Ele sabia, né? Foi igual a novela. Ele lembrou da novela e ele fez igualzinho. Certeza absoluta. Será? Que é um jogador cheio de graça. Será que de repente se no off, se a gente falar com o Wagner Love, vai falar a verdade que ele falou? Ele disse que perguntaram, claro, pô, cara, a novela acaba no sábado, meu. No assiste no sábado, me acontece isso. Logo você acha que o cara pode até sofrer uma pressão se de repente o Wagner Love chegou e falou assim, ó, se você errar, os caras vão te chamar de chupetinho. Cara, o Luiz Fabiano é louco. O Luiz Fabiano saia dando porrada. Não. Ele deve ter dito o que ele falou mesmo, meu. É pênalti. E o problema é o seguinte: pode colocar o Luiz Fabiano pra bater pênalti de novo. O Luiz Fabiano é essencial pro time de São Paulo. Ele não joga. Meu, é uma diferença absurda. Mas pênalti ele não manda bem. Entendeu? Pênalti ele não manda bem. Não adianta. Isso aí. Não tem nada de chupetinha. O Zé agora, ele precisa revelar o time de preferência dele aqui. Vamos lá, Zé. Revela aí pros nossos internautas aí o seu time de preferência aí. Bom, de antemão você está me levando numa situação não tão grave, porque desde quando eu apito futebol, graças a Deus, em 1973, quando eu criei um certo renome a partir de 81, a maioria dos repórteres sempre me entrevistavam, perguntavam, e eu nunca neguei. Até na final de 85, quando você me disse se a gente tremia ou não para entrar no estado, nunca tremi. Aquele baixinho da Bandeirantes, como ele chama, o Ligeirinho,
Antes de começar o jogo, a primeira coisa que perguntou, José, você torce para algum time? Eu falei, sim, eu sou simpatizante do Corinthians. E eu nunca neguei a repórter nenhum, nem a escrita, que eu sempre fui simpatizante do Corinthians. E eu fui até o mero torcedor fanático de ir no Pacaembu e ia tirar a pedra no Bandeirinha. Até hoje me arrependo. E eu dizia, até hoje me recordo de duas coisas importantes da minha vida, que assisti o jogo do Pacaembu, ao lado do meu irmão e meu pai. Eu acho que eu tinha 19 anos e falei para eles, não, minto, eu tinha 17 anos. Eu falei, pai, um dia eu vou estar aí dentro. Mas só que eu esperava como garoto jovem, como jogador, que eu era, todos nós, uma coisa que você tem que saber, árbitro, ele é jogador frustrado. O árbitro é um jogador frustrado? É, jogador frustrado. Eu sempre joguei futebol na várzea, sempre fui um centroavante. Outra coisa que você precisa declarar, Zé, que muito tempo a gente se apitou futsal, né, que a gente sabe que você apitou muito tempo, Liga de Guarulhos, São Paulo, sei lá, apitou muito campeonato da colônia japonesa. Fala lá, qual o melhor jogador que você viu jogando futsal no campeonato japonês lá? Fala aí pros caras! Não, o que nós combinamos lá falou cidadão simpático e palmeirense. Era chato, mas era bom, cara. Não era bom. Era regular. Era igual eu pitando futebol, era fraco. Ele vem disso pra todo mundo, ele jogava muito. Não dava trabalho. Era o Pelé da colônia. A colônia japonesa sempre foi maravilhosa. Era um grande campeonato. Tá certo. Meu amigo Kodama. Estamos aqui no encerramento. Manda seus recados finais. Faz tempo. Vou dar um abraço pra uma galera, tipo a abraço pra todo mundo que tá em casa. Show participar, legal. Mesoval, tá aí, não morreu, entendeu? De repente o Mesoval aparece aí, de repente. Abraço pro Pompom palmeirense, vê direto o seu programa, vai gostar. Renatão, segunda divisão, Rogerão, toda a galera lá de casa, um beijo enorme pra minha filha, fazer isso toda vez no final do Mesoval, né? Pô, e show de bola, vamos esperar aí. Dezembro é nosso, estamos torcendo muito aí, né? Estamos juntos. Parabéns, legal pelo programa. Muito bom, carinho. Vamos ver. Ganso já estreia. Esse time muda, mas esse time só falou para 2013. Esse time não é confiável. Zé, seu recadinho final aí. Bom, mais uma vez agradeço a você, Kodama. É um grande prazer conhecer Marcelo, fanático São Paulino, muito inteligente, apresenta ser grande pessoa. Eu só agradeço a você pelo convite. Há muitos anos eu não tinha esse convite saudável. Um abraço que eu já te disse a minha namorada que está em Belém do Pará, Helena. Estou com saudades. Conseguiu conectar? Conseguiu conectar. E a meu filho, Alessandro, a minha maravilha, meu Rafael, e as minhas duas netas maravilhosas, que devem estar vendo o vovô aqui na net, a minha Beatriz e a minha Alice. Não pode esquecer de mandar um beijão também. Muito obrigado mais uma vez. Tá certo. Obrigado aí pela presença dos meus dois amigos aqui. Só aparece gente boa aqui no Kodama na Rede. Mandar um abraço pro brother Savoia, que tá se recuperando lá de manhã. Apendicite lá, Savoia, força aí, já. Só voltar logo lá pra Transamérica, Record, lá que a gente tem que conferir seus comentários. Tá certo? Outro abraço que eu preciso mandar, fez aniversário ontem. Doutor São Paulo, doutor Antônio Carlos Sandoval Cata Preta, fez aniversário. São Paulino, fanático, muito camarada, gente boa. Estivemos aí encontrando ele com essa semana passada. Mandar um abraço também pro casal de corintianos, a Ana Puim, César Fregnani. Estão casando na data de hoje. Daqui a pouco eu tô saindo correndo, chegando, pelo menos na festa eu vou chegar, Cezinha. Calma aí, tô chegando. Tá certo? E agradecer também ao Milton aí, que fez uma singela homenagem pra mim lá no que levou. Não gostei. Vacilou um pouquinho lá, mas tudo bem, né? E sábado que vem estamos aqui de novo com o Kodama na Rede. Valeu, galera. Um abraço. Tchau.